Fala pessoal, segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Einstein de literatura trazendo mais um conteúdo massa aqui para vocês, galera. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o naturalismo no Brasil. Vamos dar continuidade ao estudo das escolas literárias, digamos assim, que são as mais importantes para o segundo ano. Beleza, galera? Lembrando que a gente está dando continuidade ao resumo, ao estudo das obras, dos movimentos literários que foram simultâneos, digamos assim, certo? Nós estudamos ali o realismo em Portugal, estudamos o realismo no Brasil, agora nós estamos mudando para o naturalismo, certo? A gente viu o naturalismo em Portugal e agora veremos o naturalismo aqui no Brasil, certo, galera? Então, como são movimentos literários, é importante a gente já pegar, como é um movimento literário que aconteceu mais ou menos ali, aconteceu na mesma época do realismo, certo, queridões? O contexto histórico-social lá do realismo vai servir aqui também para o naturalismo. O que muda principalmente de um para o outro é a perspectiva, certo? É o olhar. É a maneira como é observada e constatada a realidade, certo, meus queridões? Então, vem comigo aqui, eu vou começar a espelhar nosso slide e vamos nessa. Olha só, galera, a gente tem aqui o naturalismo no Brasil, certo? A ciência da literatura. Então, a gente tem, inclusive, aqui, meus queridos, já para começar, certo? Lá em Portugal, quando a gente estudou esse movimento literário do naturalismo, a gente já tinha um cara lá, né, que era chamado Eça de Queiroz, que escreveu uma obra que a gente conhece como romance e tese, digamos assim, que meio que comprovava, né, comprovava não, estabelecia a proposta de que a sociedade ela é como ela é por uma questão biológica, por meio de um determinismo social, certo? Então, se a pessoa nasceu na pobreza, ela não iria muito longe, e que não existia essa questão de livre-arbítrio. Na verdade, o que existe é que o final da sua vida, o lugar ao qual você vai chegar, depende de onde você nasceu necessariamente, beleza? Unicamente de onde você nasceu. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? A gente teve outras correntes científicas que já quebraram essa ideia, o próprio Machado de Assis, né, lá do realismo, já a existência dele, o lugar onde ele chegou, né, a gente já vê que já derruba um pouquinho essa ideia. Mas vamos aqui, galera, então, qual é a palavra que representa bem o naturalismo? Gente, ciência, aqui, ó. As correntes científicas que nós tínhamos na época, né, já influenciavam. Então, a gente tinha um movimento literário puramente baseado na ciência. Inclusive, uma característica muito presente aí, já anota, né, galera? Aí é o cientificismo. Olha lá, meus queridões. Cientificismo é justamente aí é uma característica que busca ali explicar, né, gente, a sociedade, as estruturas, tudo como se desenvolve a partir de um olhar mais científico, certinho? Então, falando aí desse movimento literário, dando continuidade ao nosso estudo, vamos lembrar aí, gente, olha só, quando a gente estuda literatura, eu sempre vou reiterar esse ponto para vocês, nós precisamos lembrar de que a gente, quando estuda um movimento literário, tem que entender os aspectos históricos, ó, galera, os aspectos históricos ali, o que estava rolando na sociedade, o que estava acontecendo, qual era o contexto social. A gente tem que entender em seguida as características, olha lá, galera, beleza? A gente tem que entender as características aí, e a gente tem que entender os autores e obras, ó, e obras. Entendido isso aqui, meus queridões, ó, autores e obras, entendido esses 3 pontos aqui, ó, você viu os 3, partiu exercícios, ó, resolver questões, não tem outro não, exercícios, tá? Ler, analisar, tudo bonitinho, e isso aqui, inclusive, tem que gastar a maior parte do seu estudo, do tempo do seu estudo, tá bom, queridões? Vamos nessa, então, vamos partir aí para o estudo do naturalismo, já risquei aí a capa todinha do nosso slide, vamos nessa, gente. Qual era o contexto histórico dessa escola literária? A mesma do realismo. A gente teve a segunda Revolução Industrial, né? Quando se fala em Revolução Industrial, lembrem aí, nós falamos do que? Da ascensão, ó, galera, beleza? Ascensão, ó, da burguesia, beleza? Então, a gente está vendo aí, ó, a gente está vendo aí essas indústrias, né, galera? Que a gente sabe que com a ascensão da burguesia, com a chegada das máquinas que produziam muito mais do que o produto manufaturado, digamos assim, muito mais rapidamente, né? A galera que detinha os meios de produção, que eram os burgueses ali da época, começou a ganhar mais e mais dinheiro, e ao mesmo tempo a gente começou também a criar uma massa de pessoas desempregadas, que foram justamente substituídas por essas máquinas. E aí a gente criou uma minoria de pessoas ricas e uma maioria de pessoas miseráveis.
E isso, galera, até hoje, certo? De certa forma, ainda se encontra na nossa sociedade, tá? Isso fez com que as pessoas detentoras dos meios de produção ficassem cada vez mais ricas com essas indústrias, com essas máquinas revolucionárias chegando, e as pessoas que trabalhavam para elas foram demitidas, ficando poucas pessoas ali que operavam as máquinas, né, gente? E que por isso foi se formando uma grande massa de pessoas miseráveis ali, aumentando assim a desigualdade, tá bom? Então, olha lá. A ascensão do capitalismo industrial aprofundou o abismo entre a burguesia e proletariado. As fábricas criaram uma nova ordem social marcada pela exploração e pela miséria coletiva, alimentando o olhar crítico dos escritores naturalistas. Cientificismo e positivismo, tá, gente? Então, olha ali. Cientificismo, essa palavra representa muito bem ali o nosso naturalismo, tá bom, gente? Auguste Comte e positivismo propunham que somente a ciência poderia explicar o mundo. O homem passou a ser visto como um fenômeno natural, sujeito a leis biológicas e sociais mensuráveis e previstas. Olha lá. Então não existe livre-arbítrio, você não vai muito além. Se o lugar onde você nasceu e os seus pais são pobres, você provavelmente vai ser uma pessoa pobre o resto da sua vida, porque existe uma questão natural, certo? Uma questão social, um aspecto biológico seu que molda o seu destino. Olha só que bizarrice, que coisa esquisita, certo, galera? Então eles tentavam trazer a explicação de que, na verdade, a miséria é miséria por uma questão biológica. E que a pessoa rica, ela é próspera por uma questão também biológica, como se houvesse uma eugenia, uma superioridade de uma galera sobre a outra. E a gente sabe que não é bem assim que ocorre, certo, galera? Mas o cientificismo, tá? A gente teve, inclusive, obras que eram consideradas teses que apresentavam por meio das personagens, das experiências, das vivências e dos roteiros essa ideia, beleza? A gente teve também a questão aqui do darwinismo social, meus queridões. Olha lá, ó. A teoria da evolução de Darwin foi transposta para o campo social. Os indivíduos e grupos eram vistos como organismos em permanente luta pela sobrevivência, legitimando desigualdades e hierarquias sociais como naturais. Olha que fácil, né, gente? Olha que fácil. Beleza? Então a gente está vendo aí, esse é o contexto histórico-social. Então a gente viu que o avanço da ciência estava muito forte, né? E a questão da revolução industrial estava muito forte, e aí isso tudo influenciava, tá bom, galera? Inclusive nós tivemos até propostas ali de eugenia, né, gente, da superioridade de outras raças, tivemos autores aí envolvidos em questões polêmicas, que na verdade, né, eram racistas. Depois a gente pode ter um momento para falar sobre isso, tá bom? Quais eram as características do naturalismo, queridões? Determinismo, certo? Ou seja, você já tem determinado, você é fruto do meio. Olha lá, o ser humano é produto inseparável de três forças: o meio, ó galera, o meio que vive, a raça, a herança biológica e hereditariedade, e o momento histórico. Olha lá, gente. Não há livre-arbítrio. O destino é a sua equação, é uma equação já escrita. Então, ele se baseava basicamente no meio, certo? No lugar onde você nasceu, a sua raça, né? Inclusive, quanto mais melanina você tivesse assim, mais era questionado o seu caráter, inclusive, vale lembrar isso, certo, gente? Isso é um racismo sem tamanho, assim, enfim. E também tem a questão do momento histórico, né, galera? O momento que você viveu. Depois tem também outra característica ali, a zoomorfização, certo, gente? Então, basicamente, as personagens, elas tinham características animais, com comportamentos, instintos e a questão da sexualidade, da violência, certo? Meio que baseada numa visão mais animalesca da coisa. Então, o ser humano era visto como um bicho, digamos assim, e que ele, sempre que tivesse o seu instinto ali, como eu posso dizer, meus queridões, sempre que tivesse o seu instinto ali ameaçado, ele era capaz de tudo, era só uma questão de contexto, certo, gente? Olha lá, e a gente tem também a questão da patologia social, né? O foco narrativo recai sobre as camadas excluídas, prostitutas, alcoólatras, imigrantes, escravizados. A miséria, o vício e a degradação são tratados com frieza clínica de um diagnóstico médico, certo? Então tinha essa questão aí, tá? Do naturalismo, beleza? É importante a gente então pegar essas questões. E galera, já que o naturalismo e o realismo são movimentos literários da mesma época, certo? Quais são as diferenças entre eles? Gente, existiam várias semelhanças, tá?
Os dois tinham a questão de trazer muitos detalhes, né, um vocabulário muito rico, né, descrições detalhadas das coisas, o contexto histórico era o mesmo, então a gente pode ter uma confusão aí. O que muda, galera, é uma questão de ponto de vista. Ó, eu vou anotar essa palavrinha aqui. A diferença de um para o outro, basicamente, é a perspectiva. Ó, galera, perspectiva. Ó, ou seja, ponto de vista. Bora lá. Beleza? Ponto de vista. Vamos nessa aqui, galera. Olha lá. Realismo. O foco na análise psicológica aprofundada do indivíduo. Ó, foco na análise psicológica aprofundada do indivíduo. A gente tem isso aqui, ó. Já pega isso aqui, naturalismo, o realismo, a gente tinha um foco na questão psicológica. Ó, galera. Beleza? A questão mais psicológica. E aqui no naturalismo nós temos uma visão mais científica. Olá, galera científica, tá bom? Crítica social centrada na burguesia e nos seus costumes, personagens com complexidade interior e consciência moral, narrador como observador distante e criterioso, exemplos Machado de Assis e Eça de Queiroz. E partindo aqui para o naturalismo, gente, olha lá, radicalização do realismo como foco biológico e coletivo, protagonismo das classes mais baixas, marginalizadas e miseráveis, personagens como organismos dominados por forças externas, narrador como cientista conduzindo um experimento social, ó, e exemplos, Aloysio Azevedo, Zola e Emily Flaubert. Queridões, é importante também a gente pegar algumas coisas, tá? Esse movimento literário, galera, eles são contra o romantismo. Rapidinho, presta atenção, é isso mesmo que eu acabei de falar, tá, galera? Esses dois movimentos literários são movimentos considerados antirromânticos, então eles vão negar o romantismo. E aí todas as características que nós temos do romantismo vão ser apresentadas agora com uma outra pegada, certo? Como assim? Presta atenção. Lá no romantismo nós tínhamos muita subjetividade, nós tínhamos muito egocentrismo, muito sentimentalismo, idealização da realidade. Nós focávamos principalmente na burguesia, certo, galera? Aqui no realismo não tem isso. Nós vamos falar da sociedade, das camadas, vamos falar dos excluídos. A personagem principal, em vez de ser um herói idealizado que a gente teve lá no romantismo, aqui, tanto no naturalismo quanto no realismo, serão pessoas comuns, certo? No realismo vai ser pessoas comuns, serão pessoas comuns ali. No naturalismo, como ele era considerado às vezes até como uma obra tese, digamos assim, beleza? A gente tem aí o naturalismo como sendo uma espécie de observação da realidade a partir de uma proposta científica. Pegaram? Como a gente leu aqui, tá? Muito importante, esses dois movimentos literários são considerados movimentos antirromânticos, tá, galera? Os dois, beleza? Voltando lá para o nosso slide, queridões. Então, olha lá, a gente tem o naturalismo ali, o realismo, cada um com a sua maneira de ver a sociedade, certo? Diferentes autores, e a gente viu que é só uma questão de perspectiva, como a gente colocou aí, certinho, queridões? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo, que a aula esteja fluindo. E para falar de naturalismo aqui no Brasil, a gente não tem como falar do nosso querido Aloysio Azevedo, né, gente? Que foi o mestre da observação crua, digamos assim. Ele lançou obras, né, gente, muito famosas aí, né? Primeiro, olha lá. Maranhense, nascido em 1857, Aloysio Azevedo foi o introdutor e maior expoente do naturalismo no Brasil. Sua obra rompeu tabus e trouxe ao romance brasileiro uma crueza documental jamais vista. A gente tem aqui a primeira obra, que é O Mulato, de 1881, né, o primeiro romance naturalista brasileiro. Aborda o preconceito racial no Maranhão com uma narrativa que denuncia a hipocrisia da sociedade provinciana e a tragédia determinada pela origem racial do protagonista Raimundo. Quem era Raimundo, galera? Raimundo era um rapaz, né, que era mulato, digamos assim, era uma palavra que era usada na época, e que ele acabou se apaixonando por uma menina branca, certo? Só que o romance dos dois era impossível de acontecer. E os dois começaram a tramar, né, gente? Começaram apaixonados, começaram a pensar em maneiras de fugir, né, da sociedade, de fugir, já que o pai da moça era contra esse relacionamento, contra esse amor. E aí eles trocavam cartas, e uma das cartas foi interceptada ali pelo pai da moça, e começou por isso uma perseguição, né? Então trazia essa ideia mesmo de que a questão racial, né, gente,
a tragédia, existia um determinismo muito grande aí por conta da raça do menino, digamos assim, certo? E aí a gente tem outros nomes essenciais também, meus queridões. Olha lá, Adolfo Caminha, o Bom Crioulo, pioneiro na representação da homoafetividade, Júlio Ribeiro, certo? Enfim, a gente vai ter outras obras aqui também, mas quando se fala de naturalismo Brasil, meus queridões, não tem para onde correr não. A gente vai falar do Aloysio Azevedo. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo aí, que esteja fluindo bem. Vamos continuar aqui a nossa aula, meus queridões. Olha só, depois a gente tem aqui a principal obra do autor, gente. Se a gente teve o Mulato como sendo a primeira obra do naturalismo, a gente tem o Cortiço, né, gente, como sendo aí talvez a principal, tá bom, gente? Que basicamente fala, né, de uma... Enfim, tem muita coisa acontecendo na obra, tá, gente? Bora lá. Publicado em 1890, o Cortiço é a obra-prima de Aloysio Azevedo, certo, gente? A gente... Vamos lá. E o romance naturalista mais importante da literatura brasileira. Mais do que personagens, o livro tem um protagonista coletivo, o próprio Cortiço. Né? Então, olha lá, tem cenário personagem, né? A gente tem o Cortiço como sendo ali um lugar, né, gente, que parecia uma personagem, porque tinha uma pluralidade de tragédia, digamos assim, né? O Cortiço, que foi construído por João Romão e foi sendo cada vez mais ali construído de maneira muito improvisada, com barracos muito feios, né, gente, sem o mínimo de infraestrutura para a morada da galera, mas mesmo assim, a galera mais vulnerável socialmente, digamos assim, como as lavadeiras, o alcoólatra, a prostituta, né, gente, a cartomante, essa galera acabou morando nesse lugar porque não tinha de fato para onde ir. Então falava um pouquinho sobre isso, né? Então o cenário personagem, olha lá, o cortiço é descrito como um organismo vivo, respira, pulsa, fermenta, um ambiente de comportamento, corrói valores e apaga identidades individuais em nome da sobrevivência coletiva. A gente tem aqui dois, João Romão e Bertoleza. Eu falei aqui, ó, João Romão é o cara que é dono, que construiu o cortiço. A ascensão social de João Romão é construída sobre a exploração brutal de Bertoleza, escravizada liberta, supostamente liberta, tá, galera? Ele engana, inclusive, a Bertoleza, dizendo que ela já tinha recebido a carta de alforria, e aí chega um momento que ela juntou um dinheirinho para poder ir embora, acreditando que de fato ela tinha essa carta, mas aí ele diz no final da obra que a carta era falsa, e a Bertoleza fica desesperada. Enfim, leiam essa obra, vocês que estão no segundo ano, tem a obrigação de saber realismo e naturalismo, porque são as obras que são os movimentos literários aí mais cobrados do ano de vocês, né, galera? Então, olha lá. A ganância e o oportunismo são mostrados como forças naturais, não morais. O mais apto sobrevive e prospera, né? Que fala aqui que é o João Romão. Determinismo em cena, os moradores perdem progressivamente sua individualidade, são tragados pelo meio, transformados pela convivência e pela miséria. Nenhum personagem escapa à força modeladora do ambiente em que vive. Então existia essa perspectiva aí mesmo. Queridões, só uma observação aqui importante, muito importante, presta atenção aqui, galera. Quando o João Romão construiu o cortiço e alugou para a galera morar, essa galera mais excluída da sociedade, invisível pelo poder público, digamos assim, ele fazia de forma que eles tinham uma pequena mercearia que funcionava lá também próximo ao cortiço. E aí os funcionários, eles pagavam aluguel, certo? Para o João Romão. As coisas que eles compravam vinda do dinheiro que eles adquiriram com suas profissões, as lavadeiras, com as profissões delas e tudo mais, voltavam sempre por João Romão. Seja porque elas usavam as pedreiras para lavar as roupas delas lá, certo? No riacho que ficava lá perto, era pelo fato delas comprarem na mercearia de João Romão. Então o dinheiro sempre voltava para ele. Então percebendo? Desse jeito era feita uma denúncia em relação à ganância, em relação também ao destino sufocado dessa galera que é explorada na obra. Então, estão me entendendo, gente? E traz também a tese de que essa galera não vai conseguir sair dali. Que o alcoólatra ele não vai deixar de ser alcoólatra, que a lavadeira ela não vai conseguir fugir muito. Por quê? Porque aquele é o meio dela, é onde ela mora, é onde ela vive. O futuro dela não existe livre-arbítrio, na verdade. O futuro, o lugar ao qual ela vai chegar, ao qual ela vai chegar, já está determinado por aqueles três aspectos ali que foram apresentados. Estão percebendo? Então, o naturalismo ele tem essa perspectiva
ele tem essa maneira de ver a sociedade através dessa questão cientificista, dessa proposta. Estão entendendo, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, voltem aí o vídeo, deem pause aí no slide, verifiquem tudo certinho que vai dar certo, beleza? Vamos nessa, galera. Voltando aqui no nosso slide, então olha lá, a gente tem o determinismo em cena e a gente tem também aqui a Bertoleza, né? Que tragédia final, ó. O destino de Bertoleza, abandonada e suicida no momento em que seria recapturada, é o símbolo máximo do determinismo racial e social. Nascida escravizada, morre escravizada, independente de qualquer esforço. É isso mesmo que acontece, galera. Deixa eu explicar para vocês. Eu falei para vocês que, basicamente, o João Romão ele tinha um acordo com a Bertoleza. Ele tinha uma carta de euforia, mas essa carta era falsa. Ela acreditava que era uma carta de verdade. Ele falava para ela. O tempo foi passando e aí ela foi juntando dinheirinho com muito esforço, né? A partir do trabalho dela, até que chegou o dia que de fato ela falou para o João Romão que sairia, né? Que já tinha o plano de sair, de ir embora e tudo mais, já que ela tinha a alforria, né? Uma escravizada que já tinha sido liberta, né, galera? Ela falou para ele. Só que quando ela deu essa notícia, ele já sabia que ela ia fazer isso e ele já tinha ido denunciá-la para o senhor dela, digamos assim, o suposto dono dela, entende? E aí quando ela soube que de fato os donos dela estavam indo buscá-la, capturá-la novamente para levá-la lá para o lugar onde ela ficava, ela estava ali preparando o alimento e no ato de desespero diante dessa questão, ela desfere um golpe contra o próprio ventre, galera. Ela acerta o próprio intestino ali e tira a própria vida num ato de desespero. Então, o determinismo ele está aí. Você nasceu no caos, você morre no caos. Perceberam mais ou menos? Essa era a proposta apresentada lá no naturalismo, beleza, galera? Então, vamos continuar aí, meus queridos. Eu espero que vocês estejam entendendo, que esteja bem didático aí. E onde é que está aí, basicamente, o zoomorfismo no cortiço, gente? Olha lá, ó. Presta atenção que esse trecho aqui é um trecho famoso, inclusive, tá, galera? Isso aqui já caiu em prova, tá? Então, ó, várias vezes. Já vi isso aqui várias vezes. E eu não duvido nada que no País 2 a gente tenha esse trecho de novo, né, gente? Que é um trecho aí da obra do Cortiço. Olha lá. E naquela terra encharcada e fumegante, umidade quente e putrefata, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco, né, galera? Isso aqui, né, comparando o ser humano a um bicho, digamos assim, né, como se fossem os vermes ali, digamos, as larvas e tudo mais, é uma cena que basicamente se refere ao momento em que uma bica d'água ali, galera, começa a funcionar, né? Os moradores eles se reuniam ali, né, toda manhã, à espera de que aquela bica, aquele cano com água começasse a sair água dali. Cada um com sua lata ali buscava encher e a água começava a cair, começava a fazer uma lama e a galera começava a lutar e começava ali buscar aquela água tão essencial, entende? Perceberam o zoomorfismo aí? Perceberam? Pessoas, larvas. Estão entendendo, meus queridões? Voltando lá, ó. Aí depois a gente tem aqui a análise do trecho, olha lá, ó. A descrição não se refere a pessoas, refere-se a organismos. O verbo minhocar, esfervilhar, multiplicar-se como larvas são extraídos do vocabulário da biologia e da entomologia. A Luísa aplica uma linguagem científica para retirar a humanidade das personagens e revelar a força bruta do meio sobre a vida. O cortiço é um caldo de cultura, quente, úmido, fermentado, e os seres humanos que nele habitam emergem dessa matéria orgânica como fenômenos naturais, como sujeitos morais dotados de vontade própria. Não como sujeitos morais dotados de vontade própria. Beleza? E quais são as características? Zoomorfização, comparar o ser humano à minhoca, né? As larvas. A Terra cria os seres, determinismo. Linguagem científica, essa que a gente acabou de falar. Coletivização, um mundo, uma coisa viva, não há só um indivíduo. E materialismo, a vida como um fenômeno físico e orgânico. Olha aí, galera, certo? Estamos todos entendendo aí, tá todo mundo vindo comigo aqui, gente? Como é que tá? Tá massa? Beleza? Então, continuando aí, meus queridões, vamos lá. Então, a gente vê essa parte aí. Depois a gente fala do Jerônimo, né, gente? Que também traz mais uma personagem ali, né,
da obra do Curtiço, fala também da Rita Baiana, né, que ele se apaixonou por ela. Vamos aqui, é mais uma personagem. Gente, eu sugiro, leiam a obra, vai fazer muita diferença para vocês. Não é uma obra cansativa, não é uma obra longa, certo? Vocês leem rapidinho, tenho certeza disso. Olha lá, galera. O arco de Jerônimo é uma das mais poderosas demonstrações do determinismo racial e ambiental na literatura brasileira. Imigrante português, ele chega ao cortiço disciplinado, trabalhador e moralmente rígido, e é gradualmente transformado pelo ambiente tropical e pela sedução de Rita Baiana. Sentia já dentro de si um ser filho daquele ambiente, feito daquela luz e daquele calor, daquela moleza sensual e indolente que o ia penetrando todo. Então isso aqui, gente, já fala da questão do meio, do trópico, que tem essa capacidade de amolecer as pessoas, né? O cara disciplinado, trabalhador e moralmente rígido da Europa, olha só, gente. Gente, isso aqui, não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito espírito de colonizado, isso aqui tem que ser abolido, pelo amor de Deus, certo, gente? E aí tem aqui o determinismo de raça também, né, galera? A gente tem aqui o determinismo do meio e a gente tem o triunfo do instinto, né? Que fala quando ele consegue concretizar os seus desejos e as suas questões humanas, digamos assim, na obra. Certo, queridões? Muito tranquilo, vou avançando aqui, galera. Depois podem voltar nesse slide e leem com mais calma e tudo mais. Depois, gente, qual é o legado do naturalismo hoje, né, galera? Embora a gente tenha uma questão que já tenha passado, mas fica um legado? É claro que fica, gente. É claro que fica. Olha lá. O naturalismo brasileiro não é apenas um movimento do passado, é um espelho que ainda nos interpela. Suas perguntas continuam urgentes em um país marcado por desigualdade estrutural e exclusão social. Né? Então, a denúncia social é permanente. Galera, se vocês pararem para pensar, muita coisa que a gente viu lá na obra ainda é uma realidade. Ainda existem no Brasil muitos cortiços, infelizmente. E o público desse cortiço é o mesmo da obra. Existe muita semelhança, existe muita denúncia, existe muita corrupção, muito racismo, muitos problemas ainda na nossa sociedade. Tá? Determinismo estrutural e contemporâneo e literatura como diagnóstico, no sentido de traçar, né, gente? Olha lá, ó, analisar a sociedade. Beleza? A sociedade. Beleza, queridões? Eu espero que vocês estejam entendendo aí nosso conteúdo. Muito fácil, muito tranquilo. Rapidinho, gente. Voltando aqui, deixa eu só voltar aqui para o último slide, que ele é muito importante, que é um resumo de tudo que a gente viu, né? Então, olha lá, galera. Qual é o legado? O legado científico, claro, a gente tem coisas que já foram bem ultrapassadas, mas que algumas coisas ainda têm sentido, né, gente? Como explicar, por exemplo, as origens da pobreza, da estrutura, não falando do ponto de vista biológico, mas um ponto de vista de estrutura da sociedade. Né? Olha lá, a literatura como experimento, o escritor naturalista não imagina, observa, não condena, diagnostica. Essa postura exige rigor, coragem e comprometimento com a verdade incômoda. Beleza? O desafio atual, como os ambientes em que vivemos, nossas cidades, escolas, famílias e algoritmos continuam a moldar silenciosamente quem nos tornamos, o determinismo não desapareceu, ele apenas mudou de forma e o convite, né, gente? Olhar para a sociedade com o rigor da observação científica, histórica e tudo mais. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Eu espero que esteja tranquilo. Eu espero que vocês tenham percebido a diferença entre o naturalismo e o realismo. Eu vou ficando por aqui, galera. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Estudem, meus queridões. Leiam essas obras, elas são muito tranquilas de se entender, beleza? Se eu pudesse recomendar, leiam essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Pode, só essa obra, tranquilo ali. Depois, falando de realismo, ler Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, e aí depois vocês podem ler aqui o Mulato, mas principalmente, se for para escolher entre o Mulato e o Curtiço. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês mais uma vez, estudem, meus queridos, e até mais, um abraço.